Você precisa lembrar que existe, o nosso país, não é? Ele tem 3 esferas de atuação: a nacional, a estadual e a municipal. Então você precisa conhecer do Código Civil Brasileiro, você precisa conhecer da nossa lei estadual, você precisa conhecer da lei municipal. Hoje eu quero falar para você, como o tema é barulho, eu quero falar principalmente de 2 leis. Né? Eu quero dizer para você que você não precisa ser um jurista, você não precisa ser um advogado para poder ser síndico, não. Mas você precisa conhecer o mínimo das regras que ajudam a gerir esta atividade, né? A gerir um condomínio. E em relação à lei, né? Quando você fala, então, vou colocar aqui para não esquecermos, a esfera, então, nacional, a outra estadual e no município que você vive, então a municipal. Em relação à lei federal, né, a lei nacional, existe uma lei que fala bastante a respeito dessa questão do sossego, é conhecida como a Lei do Sossego, né? A Lei 3688 de 1941, já uma lei antiga, né? E essa lei ela diz o seguinte, que uma pessoa não pode tirar o sossego da outra, né? Fazendo barulho, incomodar, corre o risco de ser multado e de ir preso. Então é algo realmente importante. E aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, do município de São Paulo, nós temos a lei do PSIL, já a lei 16.402 do ano de 2016, né, que foi então ali implementada, melhorada, e ela diz o seguinte, que bares, né, comércios, igrejas, escolas, etc., elas são sim monitoradas e elas têm a sua responsabilidade. Agora, quando a lei ela traz para você, você precisa entender um pouquinho nessa questão da lei, que a lei diz o seguinte, qual é a zona onde está a sua residência, onde está o seu condomínio? Então, eu vou colocar aqui, ó, zona. E a zona, ela é dividida em 3. Ela pode ser estritamente residencial, ela pode ser mista, ou ela pode ser estritamente industrial. E a lei, ela muda de acordo com a zona, ela pode mudar. Se você está em uma zona estritamente residencial, então você pode, você tem o direito de emitir, né, de fazer barulho até 50 decibéis entre 7 horas da manhã e 22 horas. Mas já entre 22 horas e 7 da manhã é no máximo 45 decibéis. E assim para cada uma delas. Numa zona mista, por exemplo, de 50 decibéis, ele passa a 65 decibéis. Né? E à noite não pode ser mais do que 55. Já numa zona industrial, esse número ele chega a 70 decibéis. Então, percebam, conforme a localidade onde você está morando, isso tudo vai mudando. Então, importantíssimo conhecer a lei. Eu lembro de uma situação, há uns 2 anos atrás, 2017 para 2018, era final de ano, e chegou para mim uma reclamação. Porque o regulamento interno do nosso condomínio, então eu vou colocar aqui para você também, é importante conhecer a convenção e o RI, famoso RI, Regulamento Interno do Condomínio. E chegou para mim uma situação de que, olha, onde já se viu, estão soltando fogos de artifício. Era Natal. Mas alguém, se valendo da convenção e do regulamento interno, estava reclamando o direito de que um condômino não pode soltar fogos de artifício da janela da sua unidade. Mas ele estava reclamando, não era por causa de soltar fogos, que podia ali gerar uma situação de perigo para as demais unidades, mas era por conta da questão do barulho. A irritação era o barulho.
Numa situação como essa, conhecer a lei é importantíssimo. O que a lei diz? Em relação a festividades religiosas, a lei não se aplica, né? Em relação a carnaval, a lei não se aplica. Em relação a obras, a lei não se aplica. Logo que eu assumi como síndico condomínio, nós estávamos numa situação de iniciar uma obra, né? De fazer uma reforma na fachada. E temos lá um condômino que até hoje é condômino nosso, e ele trabalha à noite e de dia ele descansa. E ele ficou irritado, porque ele chegava em casa, depois de uma noite inteira de trabalho, ele queria o quê? Dormir, descansar. E os homens lá martelando, lixando, pintando, subindo e descendo com aqueles andaimes. Ele, com certeza, não dormia bem, não dormia direito, reclamou para exigir seu direito de sossego. Só que a lei diz que em situação de obra não se aplica. E eu tive que falar para ele, você me desculpe, mas eu entendo a sua dor, entendo o seu problema, entendo sua dificuldade, mas eu não tenho o que fazer. Porque a lei que você está dizendo que está do seu lado, a lei do sossego, você tem que ler ela toda. Ela não se aplica à situação que você está dizendo em relação a obras. Veja que a lei do PSIL, né, no caso aqui do município de São Paulo, é uma lei voltada mais para o comércio, né, para locais religiosos, é para isso. O PSIL é para isso. Né? Ele fala lá que para funcionar da 1 às 6 da manhã tem que ser um local fechado, tem que ter um isolamento acústico para não incomodar os vizinhos. Mas já o que rege pessoas físicas e residências é a lei do sossego. E no caso dessa pessoa que reclamava, a lei do sossego não podia ajudá-lo, porque era uma questão de obra. Passado um tempo, agora, ano passado, estou trabalhando e recebo um telefonema, uma condômina muito especial para mim, a minha esposa. E ela estava reclamando o seguinte: David, pelo amor de Deus, quando é que vai parar de fazer obra aqui no telhado? Nós moramos no último andar e estava trocando o telhado do bloco em que moramos. Era uma obra para 2 semanas. Toda a estrutura foi trocada, estrutura que antes era de madeira por estrutura de ferro, colocado novas telhas e fez um barulho, fazia barulho. E a Sofia, minha filhinha, que fez 1 ano agora no dia 30 de março, ela tinha meses. Era uma garotinha de 3 meses, se não me engano, 4 meses, pequenininha. Então você imagina, aquele barulho de obra estava incomodando a minha esposa, estava tirando o sono da minha garotinha que tinha 3 meses de idade. Mas, nessa situação, a lei que serviu lá para o outro condômino é a mesma lei que serviu para mim. Então, conhecer a lei na esfera federal, nacional, estadual, municipal e também saber sobre a convenção e o RI, o regulamento interno do condomínio. Vai ajudar você a entender se você está agindo, você está sendo justo, você está sendo correto, você está sendo um bom mediador, você está dando orientações corretas ou não, ou se aquele morador está reclamando com razão, ou se ele não está reclamando com razão. Então, conheça lei, tá certo? Conheça das leis.